A gente está numa época atualmente que as pessoas, em sua maioria ou uma boa parte delas, se sentem muito cansadas, desanimadas, estressadas, ou tristes, ansiosas ou preocupadas com tudo o que vem acontecendo. Porque de 2020 para cá, a humanidade passou por uma pandemia e muitos criaram uma expectativa logo que a pandemia foi diminuindo esse ano e logo veio um conflito. E muitos se perguntam por que está acontecendo tudo isso, né? A que ponto a humanidade chegou, que decadência que estamos. Mas tudo isso tem motivos, tudo isso tem uma causa, um porquê de acontecer. E que muitos às vezes não entendem porque ficam buscando por respostas exteriores. E fica toda aquela confusão, toda aquela discussão entre um lado e o outro lado, para ver quem que está certo, quem que está errado. E as pessoas com isso vão esquecendo que a resposta ou as respostas para as perguntas essenciais que elas buscam está dentro de si mesmo. Só que essa busca tem que ser uma busca sincera. E a maior parte não tem uma busca sincera para as perguntas essenciais. Não digo as perguntas do porquê que a guerra está acontecendo, do porquê que a pandemia aconteceu, por que tanto sofrimento acontece. Claro que são perguntas importantes, mas as perguntas essenciais são: quem eu sou? O que é que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Essas são as perguntas essenciais. Quando o ser humano busca por essas perguntas em si mesmo, sinceramente, ele vai encontrar a paz necessária para adquirir a maturidade necessária que provém do espírito humano, para ele poder viver naturalmente nessa matéria até cumprir seu prazo, pois tudo tem um prazo de validade. E hoje, mais do que nunca, muitos temem morrer. Mesmo aqueles que se dizem crentes, quando se fala da morte, criam um pavor e um temor tão grande que isso é espalhado pelos de igual espécie e aquilo fica vibrando dentro das pessoas e sendo alimentado, até que grandes massas sentem o mesmo sentimento. Como se o ser humano não acreditasse na outra vida. E mesmo aqueles que acreditam na outra vida, quando chegam diante da morte, tem aquele pavor. Sendo que isso foi criado, foi sendo formado ao longo dos anos, esse medo entre as pessoas. Justamente por elas não serem elas mesmas e não viverem de acordo com as leis da criação, com as leis divinas, com as leis da natureza, como queiram chamar. E através disso, foi o ser humano se afastando por si mesmo da luz, se afastando do caminho para ele planejado. E com isso hoje vemos todo esse desespero entre as pessoas, todo esse medo de falar sobre o fim do mundo e tal. Sendo propriamente que o mundo não vai acabar, mas o mundo como as pessoas conhecem, como elas formaram erradamente para si. E daqui para frente, nessa época de transição, que muitos chamam de juízo final, julgamento final, separação do joio do trigo, purificação da terra, como queiram chamar, tudo isso, em suma,
se resume a uma coisa só. Tudo daqui para frente, que foi construído sobre base errada, terá que ruir. E não adianta se desesperar. É preciso, mais do que nunca, voltar para si mesmo, voltar a atuar através das leis da criação, através das leis de Deus, da vontade do Criador. Porque se não for assim, o ser humano terá que se afundar cada vez mais. Se o ser humano ainda quiser ascender, mais do que nunca, é necessário movimento interior. Não esse movimento que as pessoas dizem por aí, né? Essa correria maluca que as pessoas estão no trabalho, na vida diária, nas tarefas diárias, né? Na vida em família. Não que isso não seja necessário, mas a forma como isso tem feito é uma forma doentia. Assim como quase tudo que o ser humano está fazendo é uma forma doentia. Isso ele mesmo foi formando para si. Aliás, foi até criado pelo próprio ser humano todo sofrimento e toda desgraça. Porque as leis da criação não existem isso. O ser humano que dá a direção a isso. Porque a única força que existe, ela é neutra. O ser humano precisa apenas direcionar para o bem ou para o mal. Conceito de bem ou mal que o próprio ser humano criou através do seu intelecto, através do raciocínio. Porque o espírito que se comunicava com a intuição essa que está tão adormecida, assim como o espírito humano está adormecido na maioria das pessoas, não se comunica mais como antes, como antigamente. Apenas recebem pequenos lapsos, né? Intuição essa que as pessoas conhecem como outros nomes. A voz interior, o sexto sentido. Mas é preciso voltar para si mesmo. É o chamado, é o grande chamado que está acontecendo, né? Um grande chamado. Aquele que ouvir, que ouça, que ouça. Que o chamado ele é interior. É interior. Precisa estar atento em si mesmo. Estar atento em si mesmo.